E hoje nós vamos falar sobre o grande inimigo da fé, aquilo que nos paralisa e aquilo que faz a gente não viver o que Deus tem para a gente viver. O texto que eu queria trabalhar é o texto de Salmo capítulo 27. Eu queria que você abrisse aí. Salmo capítulo 27. A gente vai falar sobre a história de Davi hoje, a vida de Davi. Mas enquanto você abre, eu tenho que fazer uma introdução ao tema e o que de verdade é esse grande inimigo da fé. E eu queria tirar disso de uma história de Jesus, quando Jesus desceu em Cafarnaum. Jesus desceu em Cafarnaum numa das suas viagens e quando ele chegou em Cafarnaum, essa história está lá em Marcos capítulo 5. Ele desceu, ele já era uma pessoa que tinha proeminência social, ou seja, as pessoas já conheciam ele bastante em Cafarnaum. Ele desceu, todo mundo foi atrás dele. E quando foi atrás dele, uma pessoa, que era o chefe da sinagoga, foi atrás dele também para falar sobre a sua filha que estava doente. O nome desse chefe da sinagoga era Jairo. Jairo falou: mestre, a minha filha está doente, você pode me ajudar, você pode ir até lá em casa e orar por ela e curar a minha filha. A casa de Jairo, a multidão o apertava, até que de repente uma mulher que padecia de um fluxo sanguíneo contínuo há muito tempo, há 12 anos, ela tocou nas vestes de Jesus, pensando que se tocasse nas suas roupas, ela poderia ser curada. Ela não poderia ter contato social, mas ela deu o jeito, ela se disfarçou e foi e tocou em Jesus. E quando tocou, Jesus falou: alguém me tocou. Mas como assim, mestre? Tocou você? E Jairo já tinha pedido. A condição era urgente lá para a filha. A filha estava mal mesmo, nas últimas. E Jesus falou: não, tocou. E imagina Jairo aqui do lado. E tocou porque de mim saiu virtude. Daqui a pouco ela se acusa, aquela mulher. E ela: fui eu. Ele falou: minha filha, pode ir, a sua fé te curou. E imediatamente o sangramento estancou. E quando estancou o sangramento, é como se já estivesse olhando para ela, e quando Jesus parou e falou, Jairo falou assim: eu cheguei primeiro. Eu cheguei primeiro. E foi a pior coisa que poderia ter acontecido, porque os servos da casa de Jairo vieram e falaram para Jairo: Jairo, não incomode mais o mestre, a tua filha acabou de morrer. Imagina Jairo deve ter olhado para aquela mulher do fluxo de sangue e falou: você roubou minha cura. Na verdade, Jesus parou naquele momento e falou algo que para mim define esse grande inimigo da fé. Ele estabeleceu uma polaridade, um dualismo entre o que é fé e o que contrapõe a fé. E está lá no Marcos capítulo 5, no versículo 35, diz que Jesus ainda estava falando quando chegaram alguns empregados da casa de Jairo e disseram, como eu falei para vocês, né? Seu Jairo, a menina morreu. Não aborreças mais o mestre. Mas Jesus não se importou com a notícia e disse a Jairo: não tenha medo, tenha fé. Não tenha medo, tenha fé. É como se onde chega o medo, a fé se vai. Basicamente isso. Aqui Jesus, ele estabelece o maior contraponto à fé. O maior dissipador do que pode ser fé, a grande oposição da fé é o medo. E Jesus percebe isso. Por isso, antes que o coração de Jairo comece a desfalecer, antes que o coração de Jairo inviabilizasse o que o próprio mestre poderia fazer, a ação do próprio Deus, Jesus dá uma ordem à alma de Jairo: não tenha medo, tenha fé. Mas é importante lembrar que tipo de medo eu estou falando aqui. Eu não estou falando de qualquer medo, porque o medo, inclusive, é um instrumento de Deus para nos proteger de perigo, nos proteger de adversidade. O medo faz com que a gente consiga não se matar. Mas o que Jesus está falando aqui? Sobre esse medo nocivo, sabe? Que nos paralisa e não nos faz romper uma vida de fé e dependência de Deus. É exatamente esse medo que Jesus combate em Jairo. É assim: não tenha medos, crê somente. Não tenha medo, tenha fé. É como se Jesus estivesse olhando para Jairo naquele momento e a tecla SAP seria assim embaixo, assim: Jairo, vamos continuar. Fica tranquilo. Vamos continuar andando. Confia na minha palavra. Eu não falei que vou na tua casa? Confia. Jairo, não paralise. Jairo, a minha voz é sinônimo de coisa concreta, é sinônimo de ação. Não se preocupa. Se eu falei que eu vou até lá, não se importe com o que as circunstâncias ao teu redor estão falando. Só continue andando. Não tenha medo, tenha fé. Não se paralise.
sei se você sabe qual é a ordem mais repetida no texto bíblico. Qual é a ordem mais repetida no texto bíblico? Você sabe o que é? Não temas. Você sabe quantas vezes é repetida? 366 vezes, que tem um ano bissexto. Era como se Jesus estivesse falando para a gente, Deus estivesse falando para a gente. Gente, olha só, se vocês confiarem no meu caráter, na minha essência, e se vocês não paralisarem, eu vou estar todos os dias com vocês. Não temas. E isso é obviamente devido ao fato de Deus saber que nós lidamos diretamente com esse problema, e isso faz com que a gente não viva o que Deus tem para a gente viver. Tendo feito essa introdução, eu vou entrar no texto base agora. Eu quero falar como que Davi lidou com o seu medo. A condição histórica de Davi era a pior possível. Davi estava fugindo de Saul. Davi já tinha matado Golias, ele já era considerado rei no reino espiritual. Samuel já tinha ungido ele como rei. Ele já estava, inclusive, sendo aclamado como rei diante da sociedade. Davi matou milhares, Saul matou milhares. Não, é isso mesmo? Saul matou milhares, Davi matou 10 milhares. Davi já tinha fama na sociedade. Saul sabia que ele o substituiria ou seria uma ameaça, e por causa disso, Saul mandou um exército inteiro caçar Davi para matá-lo. Você imagina, é como se um país se voltasse contra uma pessoa, um civil. Eu não sei quanto a você, mas eu estaria morrendo de medo. E aí Davi faz esse salmo. Preste atenção, nesse salmo existem princípios importantes para a gente lutar e combater esse medo paralisante. Salmo capítulo 27 diz o seguinte: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é quem tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, é a história dele aqui, né, gente? Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão. No recôndito do teu tabernáculo, me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. No verso 14, ele termina elencando dois princípios importantes sobre como combater o medo. Ele diz assim no verso 14: espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifique-se o seu coração, espera, pois, pelo Senhor. Vamos até aqui. O tema central desse Salmo de Davi é o medo. E o contexto histórico dessa passagem é esse lugar de caos de Davi. Davi estava num caos, sozinho, com alguns amigos fugindo de um exército inteiro, que queria matá-lo. Saul era contra ele. E essa passagem, ela exemplifica isso. Mas apesar desse cenário de caos, como Davi reage contra isso? Como Davi reagiu contra o medo, para que isso não paralisasse ele, para que ele pudesse, inclusive, viver tudo que Deus já tinha prometido através do profeta Samuel, de que ele governaria. O verso 3, ele fala: ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se erra, ainda assim terei confiança nele. O que Davi está dizendo aqui é que há possibilidade de não se prostrar diante de uma situação caótica que possa nos alcançar. Há possibilidade. E Davi ainda diz mais a respeito de como devemos reagir ao medo no dia a dia, no dia da nossa adversidade. Preste atenção, Davi descreve a cena dele, do versículo 1 ao versículo 13. Ele descreve a cena dele de medo e como ele está combatendo o seu medo. E no último versículo desse texto do Salmo 27, ele fala no versículo 14, dois princípios importantes, que a partir daí nós lemos as ações que nós vamos fazer para combater esse medo paralisante. Olha o que diz. Ele fala aqui, no versículo 14. Espera pelo Senhor, tenha bom ânimo, ou seja, tenha coragem,
e fortifique-se o teu coração. Espera com coragem e com blindagem de coração. Tem que ter bom ânimo, tem que ter coragem, e eu chamaria isso de uma ação externa, uma postura externa. Veja, o que transborda de algumas convicções. Então, o primeiro passo, o primeiro grande bloco de vencermos o medo é entender que a coragem é uma ação externa que nós tomamos a despeito do que tem ao nosso redor. Então, existe uma postura externa, que é essa ação, essa proatividade, não paralisante, mas também tem que o quê? Espera pelo Senhor, tenha bom ânimo e fortifique o seu coração. E eu chamaria isso de postura interna. Eu diria isso de uma blindagem interior. Então, de dentro a gente se blinda para transbordar em ação e não nos paralisar. Existem esses dois princípios, duas posturas que nós precisamos tomar. Então, como vencer o medo para que a fé triunfe? Duas posturas precisamos. Primeira, número 1, ter convicção. Essa postura interna, essa blindagem interior. E esse lugar é a ação, é uma postura externa. E são essas duas posturas que eu quero trabalhar à luz do que Davi fez para lutar contra os exércitos inteiros de Saul, o exército inteiro de Israel. Duas posturas, o que vem de dentro e transborda para fora. Ação, blindagem interior e ação. Blindagem interior e ação. E eu vou começar com essa parte de animar o seu coração, de blindagem interior, de fortificar o coração. Como ter uma postura interna de fé? Essa é a pergunta. Como ter uma postura interna de fé e pulverizar o medo? Em primeiro lugar, eu destaco isso aqui, ó. Tenha convicção do tamanho do seu Deus. Verso 1. Davi, naquele cenário caótico, olha a primeira coisa que Davi fala. E quando ele fala, quando ele ensina, ele está ao mesmo tempo se escutando. Ele está mudando a sua configuração do tamanho do seu Deus dentro. Olha o que ele fala. Ele abre assim o texto. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Olha que convicção. O medo é pulverizado quando redimensionamos o tamanho do nosso Deus no altar do nosso coração. Gente, tudo começa dentro. Tudo começa sobre a dimensão que Deus tem para nós e a convicção de quem Ele é. O que Davi está dizendo aqui é que vencemos o medo porque entendemos que quem é por nós é muito maior que os gigantes que nos cercam. E não tem como a gente falar sobre redimensionamento de Deus para tomarmos decisão sem lembrar da história de Davi. Davi, esse mesmo, o próprio Davi, que já tinha aprendido isso um pouquinho antes, quando ele começou a ter projeção diante de Israel. Ele foi levar comida para os seus irmãos na luta contra os filisteus, lá no campo de batalha, e chegando lá ele viu esse gigantão que falava assim, olha, vai ter uma luta no mano a mano, sou eu contra um de vocês, quem ganhar, o reino que ganhar levou a batalha, quem ganhar o reino levou. Davi olhou para aquilo, convenceu o rei e falou, eu vou lutar. Eu quero representar o meu povo, mas eu não vou lutar no meu nome. Eu sei as promessas de Deus para esse povo e para a minha vida. E eu acho, e aqui vem o grande lance, Davi vai lutar com aquele gigante, pega a sua funda, mas a guerra ela não é ganha quando ele rodou aquela funda e tacou na fronte daquele gigante. Não, a guerra não foi ganha aí. A guerra foi ganha quando ele resolveu viver sob a ter certeza do tamanho do seu Deus e de suas promessas. Olha o que ele diz lá em 1 Samuel. Tu, Davi falando pro gigante, tu vens contra mim com espada, lança e escudo pontiagudo. Eu, no entanto, venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, que você desafiou. Ele é poderoso e ele quem dá a vitória. Davi rodou aquela funda e vapo. E eu tendo a acreditar que Davi podia até ser bom nisso, mas a convicção de quem Deus é e das promessas de Deus faz com que a gente atire a pedra para lá, mas o gigante está aqui, ele redireciona a pedra. É o tamanho de Deus. Vencemos o medo andando sob a convicção de que o nosso Deus tem todo o poder e Ele luta as nossas guerras.
A pergunta que eu te faço é, qual é o tamanho? E aqui, é uma questão de perspectiva. Preste atenção nisso. Se a gente não mudar a perspectiva, essa é a pergunta central desse primeiro ponto. Qual é o tamanho do seu Deus? Sabe por quê? Porque o tamanho do seu Deus vai definir o tamanho do seu problema. O teu problema tem o tamanho inversamente proporcional ao tamanho do seu Deus. Se o teu problema é grande demais, é porque o teu Deus é pequeno demais. Se o teu Deus é grande demais, é porque o teu problema não ganha toda a história da tua vida. Ele está até lá. Então preste atenção. Quando eu tenho um medo que me paralisa, eu estou dizendo, sabe qual é? E essa é a fenomenologia do medo, nociva do medo. Porque quando aquele medo existe a ponto de me paralisar, você está falando assim, esse medo é maior que o meu Deus. Esse problema é maior que o meu Deus. E aí a gente deixa de acreditar que o Deus que a gente serve é todo poderoso e a gente sucumbe às circunstâncias da vida dizendo assim, não, ele não pode todas as coisas. É exatamente sobre isso que nós combatemos aqui, sabe? Esse é o ponto, esse é o grande inibidor de uma fé que rompe. Qual é o tamanho do seu Deus? Você quer saber essa resposta? Então eu te faço outra pergunta a respeito disso, para você entender o tamanho do seu Deus para você hoje. A pergunta é, qual é o tamanho que o seu problema tem para você hoje? Te peço algo no nome de Jesus. Hoje a gente arruma, por favor, a gente precisa arrumar internamente o tamanho do nosso Deus, para a gente fazer um altar de adoração a Ele. Davi sabia o tamanho do nosso Deus, do seu Deus, e nesse solo ele expandiu a sua fé. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem temerei? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem me recearei? Glória a Deus. O tamanho do seu Deus sempre é inversamente proporcional ao tamanho do seu problema. Em segundo lugar, sobre essa convicção interna, nós vencemos o medo pelo fato de sabermos que Deus frustra as ações do inimigo. Nós vencemos o medo pelo fato de sabermos que Deus frustra as ações do inimigo. Verso 2 diz o seguinte, Davi falando, quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é quem tropeçam e caem. Não tenha dúvida. Deus vira a mesa a favor dos seus servos diante dos ataques dos inimigos. É isso aqui que Davi está falando. Não tenha dúvida disso. E aí eu me lembro da história de Pedro. Quem era Pedro? Pedro era o pastor daquela igreja no início do século. Depois que Jesus foi embora. Em Atos capítulo 12, conta a história de que o rei Herodes, ele prendeu Pedro e assim prendeu a história da igreja. Prendeu ali o pastor da igreja. E quem era Herodes? Era um líder malvado, implacável. Herodes, inclusive, foi quem matou o irmão de Jesus, Tiago, sabe? E prendeu Pedro. E ele prendeu Pedro num presídio de segurança máxima, com 4 escoltas, para não deixar ninguém fugir. Ou seja, Pedro estava guardado e pronto para ser morto. Porque esse seria o caminho do apóstolo Pedro. Parecia que era o fim, parecia que o fim estava decretado. Mas não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi que a igreja começou a orar. E a igreja começou a orar e jejuar pela vida de Pedro. E Deus manda um anjo nesse presídio de segurança máxima, que abre as algemas de Pedro. E ainda manda ele calçar as suas sandálias. Manda ele colocar a sua capa. E Pedro se levanta da sua cela. As portas vão se abrindo automaticamente. E de forma miraculosa, os soldados não percebem a sua saída. E Pedro chega assim no portão de ferro daquela masmorra. O portão se abre automaticamente e Pedro é liberto. E daí você vai perguntar, e o que aconteceu com Herodes? Aquele que colocou Pedro naquela situação. Sabe o que aconteceu? Sabe, ele parecia ter todo o poder. Ele parecia estar por cima da carne seca, mandando em tudo, porque era assim, era o grande governante político ali daquela região, mas naquela mesma circunstância, Herodes fez um discurso ao povo, e o povo chamava de Deus, ele pensava que era Deus, por isso ele não deu glória a Deus. Então, o Senhor mandou um anjo e feriu Herodes, e ele é comido por vermes. Agora vocês pensem, o homem todo poderoso, comido por vermes na frente de todo mundo, sabe o que isso quer dizer, gente? Sabe o que isso mostra para a nossa história?
para os nossos inimigos, para o medo que nos paralisa, que o placar do jogo pode mudar a qualquer momento. A mesa da história virou, e é isso que Deus faz ainda hoje. Quando a gente pensa que as circunstâncias decretam um fim, e Deus nos lembra, as pessoas podem fazer planos, mas a última palavra vem do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Também me faz lembrar do início do 2º século, no momento talvez de maior mortandade da igreja cristã. E o que acontece é que o Império Romano era comandado por Domiciano. Domiciano era conhecido como o segundo Nero. Nero foi esse cara mais sangrento que Domiciano. E Domiciano veio depois, era um homem mau demais e massacrava a igreja. Agora você imagina, todos os apóstolos já tinham morrido. Os cristãos estavam sendo massacrados em praça pública. Aonde estava João? João era o último apóstolo de Jesus vivo. O imperador deporta João. Agora você imagina, João que viveu com Jesus, João que viu os milagres, o imperador deportou João, João viu agora o cristianismo indo por ralo abaixo, João viu os seus amigos sendo mortos, e agora João olhava para aquilo, parecia o fim da história. E o golpe derradeiro foi ele colocar nesse presídio, nessa ilha penitenciária, uma ilha chamada Patmos. E lá parecia que a história tinha acabado. Mas sabe o que acontece? Quando todas as portas se fecham na terra para o evangelho, Deus abre uma porta no céu. Glória a Deus. E Deus fala para João assim: sobe aqui, disse Deus, e eu lhes mostrarei as coisas que talvez aconteçam. Não, eu lhes mostrarei as coisas que talvez aconteceram? Não. As coisas que não podem acontecer. Não, as coisas que podem acontecer. O próprio Deus fala: eu te mostrarei as coisas que vão acontecer. E Deus dá para João a revelação do último livro da Bíblia, que descortina a derrota do inimigo e anuncia a vitória retumbante de Cristo e da sua igreja. O Senhor está no trono. 2000 anos depois nós estamos aqui. E a igreja do Senhor viva e não para de crescer independente das circunstâncias. E eu preciso te perguntar: aonde está Domiciano? Aonde está Nero? Onde estão os perseguidores da igreja? Onde estão os poderosos? Todos já não vivem mais, todos foram derrotados. Mas aonde está Cristo? Esse eu posso lhe garantir. Ressuscitou dentre os mortos, ascendeu aos céus e hoje reina à destra de Deus Pai. Deus vira a mesa da história, Deus muda o placar do jogo. Aquilo que estava contra nós, aquilo que configurava a nossa derrota, não é o ponto final. Ele é o Cordeiro ressurreto, que continua com o controle da história nas suas mãos. Glória a Deus. É isso que Davi está mostrando. Ainda que malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é quem tropeçam e caem. E em terceiro lugar, em segundo lugar, então, vencemos o medo pelo fato de sabermos que Deus frustra as ações dos inimigos. E quando eu não falo aqui, não falo de gente que a nossa luta não é contra os homens, gente. Estou falando sobre principados e potestados. Ele é o rei das potestades. Ele está no trono. Deus frustra as ações dos inimigos. Mas vencemos o medo quando pela fé, em terceiro lugar, confiamos mesmo sabendo que os inimigos parecem mais fortes. E é o que o Davi estava passando naquele momento. Versículo 3: ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Você já lidou com algum problema na sua vida que você diria assim: ou Deus põe a mão, ou está tudo acabado? Quem já lidou com isso? Quem já aconteceu isso aqui? Ainda bem que eu não estou sozinho. Eu acho que isso aí é todo mundo. Você fala assim, olha a situação, olha a posição, fala assim: já era. Não tem hora, não tem jeito. É exatamente isso que acontece. Tem hora que a gente diz: eu vou ser esmagado. Tem hora que a gente diz: eu vou ser exterminado. Você já pensou que é ficar em tocaia?
tendo um exército em tocaia para pegar você, encurralado por um exército. É assim que Davi estava. Saul estava fazendo isso com Davi. Mas o texto bíblico, de acordo com o que Davi acabou de falar para a gente, no versículo 3, diz que nós confiamos no Senhor, e o Senhor sabe que nós estamos passando por esse momento de aperto, mas ainda que passemos, ainda que os inimigos pareçam mais fortes que nós, o nosso Deus é muito mais forte. E me faz lembrar do século XVI, em 1535, aconteceu algo. Maria Tudor, que era a pessoa que foi responsável, ela que assumiu a governança da Inglaterra. Ela sucedeu o Eduardo VI, que teve um governo muito rápido, morreu com 16 anos. Maria Tudor foi filha de Henrique VIII. Na verdade, Henrique VIII. E ela entra no reino e ela começa a massacrar os cristãos. Ela era uma antagonista do evangelho. Eu estou falando no momento em que a reforma protestante estava fervendo na Europa. E Maria Tudor começa a queimar os cristãos em praça pública. E eu acho que um grande símbolo dessa perseguição foi quando ela chamou os 3 maiores líderes do evangelho daquela época, Latimer, Hitler e Klemer, e ela queimou os caras em praça pública. A partir dali, as ovelhas, os cristãos se espalharam pela Europa, e a gente pensou que era o fim do evangelho na Inglaterra. 5 anos depois, Maria Tudor morre e assume Elizabeth. Elizabeth era amistosa ao evangelho e faz um decreto repatriando os foragidos, mas eles voltam mais maduros. Eles voltam tendo tido contato com a reforma protestante que estava acontecendo na Europa como um todo. E eles chegam fazendo 4 exigências ao governo. Eles falam: nós queremos uma igreja com teologia pura. Nós queremos uma igreja com liturgia pura. Nós queremos uma igreja com governo puro, imaculado. Nós queremos uma igreja que vive uma vida pura, uma vida santa. E eles desencadearam na Inglaterra o maior movimento de avivamento da época moderna, depois da reforma, o movimento dos puritanos. Hoje nós somos filhos desse movimento. Sabe o que a gente aprende com isso? Quando parecia que Maria Tudor estava destruindo a igreja, na verdade, ela só estava promovendo a igreja de Deus. Deus vira a mesa a favor dos seus servos diante dos ataques dos inimigos. Ele tem a história da nossa vida nas suas mãos. Por isso, não tenha medo. O nosso Deus é mais forte do que qualquer inimigo. Não há o que temer. Glória a Deus. Glória a Deus. 4º lugar. Vencemos o medo quando sabemos que Deus é o nosso protetor. Olha o que diz o versículo 5. Pois no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo, me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Aqui ele está explicando para a gente como que Deus age no dia da adversidade. Ele fala aqui, no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu pavilhão. O que ele quer dizer com pavilhão? Isso aqui é um lugar de guerra, a gente sabe o que é o pavilhão. A proposta do texto aqui é dizer de que Deus está te dando o melhor abrigo no momento de maior perigo da sua vida. No seu pavilhão. Pavilhão era o local do acampamento mais protegido no momento de guerra. Era o quartel-general mais fortificado em proteção. O inimigo até poderia atacar nas bordas, até poderia atacar nas arestas, mas no pavilhão ele não conseguia atacar. Sabe o que a gente aprende com isso aqui? Não importa o que vinha ao seu redor, no momento de sua maior dificuldade, ele te pega nos seus braços, te bota nas suas asas e fala assim: pode todo mundo atacar, mas sim você não vai chegar. No dia da sua adversidade, Ele te coloca no lugar de privilégio. De privilégio. Eu me lembro de uma história. A história do profeta Eliseu. Na verdade, a Síria estava crescendo no Oriente Médio, era uma grande potência, e estavam indo atacar Israel. O exército sírio, ele fazia estratégias para atacar Israel, e toda vez que ele chegava para atacar, as estratégias já tinham sido desvendadas. Israel já tinha se protegido. O rei da Síria falou: tem alguma coisa esquisita, tem algum delator no nosso meio, tem algum X9. Daí o cara falou assim: caramba, mas peraí, como é que daí os soldados do exército falaram assim: não, rei, deixa eu te explicar, tem um profeta em Israel, o nome dele é Eliseu, e o Deus dele fala, qual é o nosso próximo passo? Qual foi a conclusão do rei? Então tá bom, tá resolvido o problema, nós vamos com todo o exército lá, só para matar o cara. Olha que legal, imagina.
E foi o que eles fizeram. Foi o que eles fizeram. Eliseu morava em Dotã e ele estava com seu servo Geazi. E daí acordou de manhã, o exército sírio botou o exército na cidade inteira, assim, e o Geazi acordou de manhã para comprar pão, quando ele botou a cara para fora assim, meu irmão. Meu irmão, só tinha os caras mais malvados de todos lá. Pá, ele voltou, imagina, ele fechando a porta e falou assim, Eliseu, deu ruim. Eliseu, cara, deu ruim. O que foi? Aí Eliseu é demais, né? Eu quero ser igual a Eliseu. Eliseu falou assim, Senhor, ele falou, nem dei ideia, né? Nem deu ideia pro Geazi. Ele não se amedronta, levanta e ora ao Senhor. E o servo do moço do Eliseu estava aqui, Geazi. Senhor, abre os olhos de Geazi para que ele veja o que eu estou vendo. Diz o texto bíblico, que Deus abre os olhos de Geazi e ele vê cavalos e cavaleiros de fogo por trás do exército sírio, em muito maior número que o exército sírio. E Eliseu e o Geazi viu aquilo e ficou maravilhoso. E Eliseu fez uma outra oração. Primeiro era para abrir o olho do Geazi. E depois era para fechar o olho do exército inimigo. E foi o que ele fez. Senhor, agora cega os nossos inimigos. E os inimigos cegaram. E eu gosto dessa metáfora agora, porque Eliseu sai de dentro de casa e os caras estão tudo assim, tateando. E Eliseu falou assim, vocês estão procurando o quê? Estão procurando Eliseu. Então, faz o seguinte... Vou levar vocês para o lugar. E pegou como se fosse assim, sabe, uns cachorrinhos assim? Os caras foram tateando e vem. E levou para o centro da cidade de Samaria, ou seja, a capital de Israel. Para o centro da cidade de Samaria. Chegou lá, o exército estava lá, e daí Eliseu fez uma oração de novo para Deus. Deus, agora abra os olhos deles. E quando eles abriram, eles estavam no centro, eles estavam no pavilhão. Eles estavam no pavilhão, no centro. Os caras se desesperaram, todo mundo falou, vamos matar os caras. Eliseu falou, não, mata não. Nós vamos dar um melhor banquete para eles. Sabe o que aconteceu a partir dali? Eles fizeram um tratado de não agressão, sem derramar um sangue. Israel foi vitorioso. Olha que coisa linda. Olha o que nós estamos aprendendo aqui, gente. Tem hora que parece que o inimigo vai nos engolir vivos, que você vai definhar diante dos problemas, mas aquilo que hoje parece ser a sua derrota, amanhã pode ser a sua maior vitória, para a glória de Deus. Deus continua no controle. Ele é o nosso protetor. Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Davi disse isso, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, ele me elevará sobre a rocha. Davi está dizendo que no dia da adversidade, onde o inimigo vem com toda a sua fúria, Deus coloca você no lugar mais seguro. Então você não precisa ceder ao medo no dia da sua adversidade, ele é o seu protetor. Essa postura interior de entender quem Deus é e a partir daí não temer diante das adversidades, de saber que Ele é todo poderoso, de saber que Ele derrota os nossos inimigos, de saber que Ele está sempre a nos proteger, que Ele é pai e não padrasto, que Ele dá pães e não dá pedra. Essa é a postura que faz com que a gente tome esse segundo passo. Bom, aprendemos que vencer o medo nos necessita uma postura interior que blinde o nosso coração. Versículo 14, espero pelo Senhor, tem bom ânimo, espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique o seu coração. Essa postura interior que é baseada na essência de quem Deus é, no caráter de Deus e nos atributos que Ele tem de nos proteger, de saber o que é melhor para nós, de que vai estar conosco todos os dias. Esse que estarei convosco todos os dias. A partir daí, essa postura nós construímos em posicionamento do tamanho de Deus e não do nosso problema. Ele é maior. O tamanho de Deus é ressignificado no altar da nossa alma. E a partir daí nós redimensionamos o tamanho do nosso problema. Ele é o Deus que tem poder, que frustra a ação do inimigo, que nos protege da guerra. Agora, o segundo passo, e é o que eu vou trabalhar agora, para vencermos o medo é uma postura externa. A fé colocada em ação. Eu chamaria isso de coragem. Versículo 14. Espera pelo Senhor e tenha bom ânimo. Tenha coragem. E aqui eu destaco algo que Davi está mostrando para a gente.
se vence o medo tomando uma atitude de fé. Se vence o medo com movimento. Eu gosto do fato de João capítulo 1 mostrar que o verbo se fez carne. E o próprio Deus foi chamado de verbo, porque o verbo é aquilo que não fica parado, é o que gera ação. Não é o que substantiviza, não é o que adjetiva, é o centro que age. E o verbo se fez carne, se vence o medo tomando uma postura de fé. Quando eu olho para Deus formando a história de Israel, e ele mostra que Abraão era aquele que tinha a sua vida construída, tinha a sua parentela bem feita, mas ele fala, você quer viver o que eu tenho para você, Abraão? Eu tenho para você algo grande, de ser pai de uma grande nação, de mudar uma história, de ser uma pessoa que vai ser a sua melhor versão, mas em mim. Mas você precisa fazer coisas, você precisa fazer algo. Gênesis capítulo 12, versículo 1 diz, então o Senhor disse a Abraão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Presta atenção, existe verbo se fazendo carne. Tudo que Deus faz é verbo, gente. Tudo que Deus faz é ação. Tudo que Deus faz movimenta. Deus é movimentação. Vai para onde? Para a terra onde deixar. Ah, os que são guiados pelo Senhor são que nem o quê? Vento, que não sabe de onde vem, nem para onde vão. Ou seja, se estamos na cultura de Deus, estamos em movimento. Se estamos na cultura de Deus, somos sempre uma conjugação verbal. Sai, vai. Agora preste atenção, Abraão, assim como todos nós, tinha medo. É o medo do novo, é o medo de errar, o medo de estar escolhendo um caminho pior. Mas Abraão, o pai da fé, entre um medo e uma palavra de ordem de Deus, sai da sua terra, ele escolhe Deus e vai com medo de tudo. Vai com medo de tudo. E nós estamos construindo um conceito de fé. Nós sabemos o que é fé, e no primeiro capítulo a gente falou que fé é acreditar nos atributos de Deus. Então pronto. Fé é confiar no caráter de Deus. Mas hoje eu quero acrescentar mais 2 atributos. Fé é confiar no caráter de Deus. Em segundo lugar, como nós já vimos, é ajustar a postura interior pelo tamanho do nosso Deus. Então o problema não é maior, o nosso Deus é maior. Ele está no controle, Ele nos protege, Ele faz vitória contra os inimigos, Ele tem o melhor para nós. Fé é confiar no caráter de Deus. Fé é ajustar a postura interior pelo tamanho do nosso Deus. E em terceiro lugar, fé é ir. Fé é verbo. Fé é caminho. Ponto final. Tomar uma atitude de fé é irmos, é avançarmos acreditando que Deus não dará pedra ao invés de pães aos seus filhos. Mas por que a gente deve ter fé, avançar e não ter medo? E aqui eu quero responder. Por que a gente deve ter fé, avançar e não ter medo? Eu queria exemplificar com um texto de uma história do próprio Jesus que está escrito em Marcos capítulo 4. Primeira coisa que a gente deve ter fé, avançar e não ter medo, por causa da promessa de Deus, da promessa de Jesus. Jesus passou o dia todo ensinando as parábolas do reino, cuidando, curando, pregando, e depois dali ele estava cansado e Jesus disse aos seus discípulos, preste atenção no que ele disse. Jesus disse aos seus discípulos, lá na Galileia, passemos à outra margem do rio. O que Jesus disse? Passemos à outra margem do rio. Jesus entra no barco, e o que ele faz? Ele pega um travesseiro e vai dormir. Estava cansado, pô. E depois que ele vai dormir, começa uma tempestade absurda, e as ondas imensas, e o barco estava a pleno posição de naufrágio, e eles não sabiam o que fazer. Mas presta atenção no que Jesus falou. O que Jesus falou, gente? Passemos a outra margem do rio. Passemos a outra margem do rio. Os discípulos acordam Jesus e chegam enquadrando Jesus. Mestre, não te importa que morramos? Tipo assim, mestre, você não vai ver, a gente vai morrer. Mas o que Jesus tinha falado, gente? Passemos o quê? Vocês não estão escutando eu falar, não é possível. Muito obrigado. Passemos a outra margem do rio. Jesus falou, cara, não acredito, deve ter acordado, dando aquela bocejada assim, tipo assim, pedindo perdão assim, gente, desculpa chuva, desculpa trovão, me perdoe. É que eles ainda são trainee. O que eu falei para eles? Passemos a outra margem do rio. Daí ele falou assim, gente, por favor, eles estão sendo treinados aqui, mas eu acho que foi demais hoje para eles. Acalma, mar, calma, não sei o que, passarinho, corneza, de novo. Daí Jesus falou, vocês me acordaram para isso?
É isso mesmo. O que Jesus falou para eles? Passemos a outra margem de rio. Se Jesus disse isso para eles, qual seria o destino deles, gente? A outra margem do rio. Entenda algo do Senhor. Promessa de Jesus e realidade são a mesma coisa. A mesma coisa, porque nenhuma das suas promessas cai por terra. Em todas as suas promessas nós temos o sim e o amém de Deus. Tudo se cumprirá, por isso não há o que temer. Nós precisamos avançar. Promessa de Deus nos garante avanço. Por que nós devemos ter fé, avançar e não ter medo? Primeiro, por causa da sua promessa. Em segundo lugar, por causa do poder de quem prometeu. O poder de quem prometeu. Jesus sai dali e ele chega numa região chamada Gadária. E ali vem um demoniado recebê-lo. E ele expulsa os demônios daquele homem. Ele bota os demônios nos porcos. E ele conversa com os demônios. A primeira vez eu sempre me perguntei por que Jesus conversou com o demônio. O demônio falou: não me joga daqui, me joga naquele porco ali, não me joga no precipício. E Jesus dá ideia pro demônio. Mas daí eu percebo por que Jesus fez isso. Eu tenho certeza que ele fez isso. O próprio Deus concedeu isso para dizer que até os demônios têm que pedir permissão para Deus. Os demônios se submetem a Cristo. Jesus tem todo poder contra a natureza. Jesus tem todo poder sobre os demônios. Jesus tem poder sobre as enfermidades. Jesus tem poder sobre a morte. Ele é a ressurreição e a vida. Ele entrou nas entranhas da morte. Ele matou a morte. Ele ganhou vitória sobre a morte e se levantou com o corpo glorificado e promete para você que se você crer nele, você nunca morrerá eternamente. Por isso a ordem do Senhor hoje é: tome uma atitude de fé, avance, ele é todo poderoso. A única coisa que ele te pede hoje é: não deixe o medo te paralisar. Saia do seu lugar no nome de Jesus. Saia da tua terra, do meio da tua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. E aí eu preciso te perguntar: qual é a palavra que você já recebeu de Deus, mas que o medo tem te impedido de vivê-la? O que tem te paralisado para viver tudo que Deus tem para você? Talvez tenha gente aqui hoje que precisa vencer o medo do novo. Você tem trabalhado pelo sonho dos outros, e o dinheiro que o cara te paga muitas vezes é o que te mantém lá. Mas o que Deus tem para você, cara? Pai, nós só temos uma vida. E não pense que qualquer tipo de transição seja transição fácil. E eu não estou pedindo para você fazer coisas que não sejam cabidas, porque ao coração do homem cabe fazer planos. Mas a confirmação vem do Senhor. Ele não exime o fato de fazermos planos. Ele não exime o fato de colocarmos lá no papel. Ele não exime o fato da gente ver as vertentes, as possibilidades de erro, as possibilidades de acerto. Sabe? Mas talvez a sua história aqui hoje fez com que você esqueça ou acreditasse num sofisma da sua família que disse: ah, não, você tem que ser, sabe o quê? Você tem que ser militar, porque o militar tem estabilidade. Eu não estou falando que você não tem que ser, não. Mas o que não dá é para viver a vida que o outro projetou para você. Isso que não dá, pô. Eu não consigo entender esse negócio. Quanto te pagam para você não viver o que Deus tem para você? É o momento hoje, essa manhã, de vencer o medo do novo, de arriscar. Engraçado, eu estava conversando sobre medo ontem com um amigo meu. E na verdade, todo medo que nós temos é o medo de não ser aceito. Em tudo é isso. É o medo de não ser amado. Então, por exemplo, eu não vou fazer porque caso me dê errado, eu vou ser uma frustração social para minha família. Cara, olha só, deixa eu falar um negócio para você. Jesus, sabe o que Jesus falou? O condição do que é ser bem sucedido não tem a ver com o evangelho. Não tem a ver. Porque Jesus falou que o filho do homem não tinha onde reclinar a cabeça. E se o teu problema é não ter dinheiro? E daí? Jesus também não teve, pô. Agora, o que não dá é para viver uma realidade totalmente fútil. O que você fez no final da vida? Eu deixei um patrimônio para minha família. Meu irmão, isso um crediário nas Casas Bahia faria. Não é
pequeno, de verdade, não é pequeno. Você é pequeno demais, cara. Porque, e o medo do novo? A minha história é muito isso. Primeiro eu fui fazer música por causa do evangelho. Me formei em música. Porque meus pais ficaram desesperados, né? Choraram, minha mãe chorou, meu filho. Eu falei, mãe, é pelo reino de Deus. Tadinho. Mas a música, gente, olha só, deixa eu falar um negócio pra você. Sempre ganhei muito bem com a música. Muito bem. Aí quando eu estabilizei, meus pais todos orgulhosos de mim. Meu filho, malandro, maneiro. Eu falei assim, pai, mãe, olha só. Deus me chamou para outra coisa. Daí de novo meu pai e minha mãe falaram, meu filho, Deus vai te sustentar. Sabe, hoje assim, eu vou falar, financeiramente era melhor ser músico. E tem muito menos problema, vou falar a você também. Mas muitas, não tem nem comparação o negócio de problema. Mas eu não estaria no melhor emprego do mundo. Eu trabalho com eternidade. Cara, olha só, eu estou pastor dessa igreja, eu não sou pastor dessa igreja. Eu sou menino do evangelho, para onde Deus quiser me levar, Ele me leva. E eu vou começar de novo, e vou começar com um salário pior, pode começar, não tem problema, pô. Gente, olha só, pelo que você está medindo as suas escolhas? Essa é a pergunta. Pelo que você mede as suas escolhas? O novo te assusta, então você não está preparado para viver a sua melhor versão em Deus. Sabe por quê? O vento sopra onde quer, e ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. Assim são os que são guiados pelo Espírito. João 3,8. E o verbo se fez carne. Quando Deus resolveu se auto-intitular, ele se intitulou o quê? Movimento. Movimento. Se tu tá parado, rapaz, desconfie. Viver no centro da vontade de Deus é sempre escutar: deixa a sua parentela, vai pro lugar onde eu vou te enviar. Daí tu chega lá, não sei o quê. Ai, que bacana, Deus, muito legal, consegui. Daí Deus fala assim: deixa a tua parentela. Pô, mas de novo não, né? Tá de brincadeira, né? Os que são guiados pelo Senhor são como vento, movimento. Vença o medo do novo. Vença o fato de querer se refazer. Quanta gente aqui teve um problema no casamento, terminou o casamento, teu sonho era ter uma família, teu sonho era ter uma família maravilhosa e tudo mais, deu errado. Fazer o quê? Deu errado. Daí você fala assim: ah não, isso pra mim nunca mais. Pra mim nunca mais é o caramba, cara. Tu pode ter uma família boa ainda, pô. Então, meu irmão, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Deixa eu te avisar um negócio. Reavalia. Isso aí tá escrito na Bíblia também, tá? Levanta, sacode a poeira. Agora, deixa eu falar um negócio pra você. Reavalia. Reavalia. Por quê? Por que teu casamento acabou? Será que não tem alguma coisa tua aí? Deixa eu falar um negócio pra você também. Gente, olha só, terapia é uma bênção. Por que tu não faz terapia? Tem gente aqui que não precisa de terapia, não. Tem gente aqui que precisa tomar meio comprimidinho no remedinho, assim, ó. Você não sabe como ia ajustar a vida. Meu irmão, eu ia evitar um monte de problema. Que eu pego vários sem gadernal. Vários, assim. Meu irmão, a chave é quente. Chave é quente. Pra caramba. Mas, cara, olha só, deixa eu explicar um negócio pra você. Vamos ver a lógica aristotélica. Jesus falou assim: os sãos, o quê? Não precisam de médico. Qual é? Essa é uma negação. Qual seria a afirmação? Quer dizer que o quê? O quê? Os doentes precisam. Pô, Jesus está falando isso, está te dando a planta. E tu não quer tomar um remedinho, por quê? Por quê? Vão me chamar de maluco. Que Deus doidinho, dando glória a Deus aí, dá glória a Deus aí. Glória a Deus, aleluia, pô. Gente, olha só. A gente tem que entender que a gente precisa vencer as nossas derrotas e nos refazer. Botar o pé. Tem gente hoje aqui que precisa encerrar ciclos. Sabe, luto. Rapaz, olha só. Viúvo é quem morreu. Quem ficou vivo não é viúvo, não. Tem gente que enterra a sua vida com um ente querido que vai. Ei, o Senhor tem o melhor para você. Enquanto tem vida, o Senhor conta contigo. O que você vai querer fazer? Você vai querer substantivar a sua existência ou verbalizá-la? Ou transformá-la em ação? O Senhor te chama, pega suas coisas e vai para a terra onde eu vou te enviar. Evangelho é movimento. Tem que sair do lugar, gente. Tem que colocar algumas paredes no chão.
para construir uma nova edificação. E eu volto lá para Davi, Salmo 27, 14, que é o resumo de tudo. Espere pelo Senhor e tenha coragem. Coragem, coragem. Ou seja, tudo que Deus tem para você vai exigir coragem. Não é apenas oração que traz dentro de si uma devoção, mas traz dentro de si um verbo, a ação. Ou seja, não é apenas oração, não é apenas uma atitude etérea. Vai te exigir coragem. Tudo que você tem sonhado, tudo que Ele tem falado com você, tudo que Ele tem profetizado ao seu respeito, tudo que Deus tem falado para você, só porque é para você, não significa que vai ser fácil. Então, você tem que se livrar do seu medo. E eu não estou dizendo que você não senta medo. A gente vai sentir medo, mas o que eu quero dizer é que você não pode permitir que o medo controle as suas ações. E esse é o verdadeiro significado de coragem. O que é coragem? O que é coragem? Que é esse estado da fé. Coragem não é a ausência de medo. Coragem é o que te faz capaz de sentir o medo e avançar mesmo assim. Eu tenho certeza que você já desistiu de muita coisa que Deus tem para você, porque quando você viu o preço que tinha que ser pagado, você desistiu. Mas hoje, no nome de Jesus, é o dia de voltar para o caminho dos sonhos de Deus, para viver a sua melhor versão. Hoje é o dia de voltar a andar em coragem pela palavra de um Deus que é Pai e tem o melhor para os seus filhos. Então, no nome de Jesus, tome uma atitude de fé, coragem. Ter fé é o quê? Ter fé é fazer acontecer. Eu boto o pé sabendo que Ele tem o melhor para nós. Então, não temas, ser forte e corajoso. Eu vou à sua frente, eu te tomo pela sua destra, eu sou Deus. Não temas, não paralise, tem o melhor para nós. Eu queria te convidar a cantar nesse momento. Diga assim: eu não sou mais escravo do medo. Diga isso, Senhor, diga: eu sou filho. Você pode ficar de pé, cante isso. Diga: eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho. Você pode falar isso de novo. Diga: eu não sou. E eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho. Diga isso, como testemunho de fé. Diga: abriu o mar, diga: abre o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor me alcançou. Diga: me resgatou. Diga: me resgatou e agora eu posso cantar. Eu sou filho. Vamos falar isso de novo. E que se a palavra te liberta, diga: abre o mar. Diga: abre o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor me alcançou. Me resgatou e agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu quero te fazer um convite aqui essa manhã. Se você hoje aqui quer começar uma vida nova com Jesus e se entregar ao Senhor para que Ele seja o centro, quer começar? Então abaixe sua cabeça, feche seus olhos e repita essa oração comigo, dizendo: Senhor Jesus, repita no seu coração: sou falho. Senhor Jesus, entra no meu coração e me dá uma nova vida em Ti. Eu me entrego a Ti. Me ajuda a viver a Sua vontade. E assim eu oro, no nome de Jesus.
Amém. Você continua de olho fechado, cabeça baixada. Se você orou comigo, levante sua mão lá no alto agora. Levante sua mão lá no alto. Deus abençoe. Deus abençoe você. Deus abençoe você. Mais alguém aqui orou comigo? Deus abençoe você. Mais alguém? Deus abençoe você. Mais alguém aqui orando comigo? Dizendo sim para Jesus. Dizendo sim para um começo novo. Deus te abençoe, minha querida. Eu estou vendo você. Mais alguém aqui? Se você está aqui e você hoje está voltando para o Evangelho. Você já foi no Evangelho, mas está voltando para o Evangelho hoje. Levante sua mão dizendo: eu estou voltando, eu estou voltando. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Eu estou vendo você. Mais alguém aqui? Mais alguém? Todos que levantaram as suas mãos, levantem lá no alto agora, nós vamos orar. Levante lá no alto a sua mão. Amém. Glória ao teu nome, glória ao teu nome. Vou pedir ajuda para que alguém dê um abraço naquela moça ali. Tem também um casal lá atrás que precisa. Já tem um moço aqui. Glória a Deus. Vamos levantar a nossa mão, todos levantando suas mãos agora, vamos orar por ele. Senhor Jesus, são teus servos. Nós dedicamos os teus servos a ti. Eles são seus. Nós viemos te pedir, Senhor, que hoje o altar do seu coração seja plenamente preenchido pelo teu Espírito. E nós te pedimos, Senhor, que a gente como igreja ajude-os a ganhar raiz e que eles cresçam e floresçam como justo, como diz Salmo 1. Floresçam como a palmeira, Senhor, no nome de Jesus, plantada junto ao rio. Nós te pedimos, Senhor, pela nossa igreja, ajuda-nos, Senhor, a ter uma postura em que o medo não nos paralise, mas que a sua palavra mude o nosso interior e o seu tamanho seja muito maior que os nossos problemas, e que a gente seja verbo porque tu és verbo, e que a nossa ação justifique quem tu és, Senhor, e que o seu nome seja exaltado, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a receber o que o Josué recebeu. Sejamos fortes e corajosos, porque o Senhor vai à frente, a sua luz nos guiará. Seja luz, Senhor. Obrigado, Senhor, pela vitória e postura que Davi teve. Nós queremos isso pra gente. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde. E que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. E o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. E assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor, gente. Boa semana. Vamos cantar. Eu não sou mais escravo.